Continuando agora sim, o último vídeo dessa parte dos atos. Eu sei que é uma partezinha mais chata. Espero que vocês não estejam pensando que todas são chatas. Tá? Chatos são vocês, se vocês pensam isso. Bem interessante. Extinção dos atos administrativos. Quando é que os atos podem ser extintos? Eles podem ser extintos porque eles já cumpriram todos os seus efeitos, eles já cumpriram o seu objetivo aqui na Terra, então eles já podem partir dessa para uma melhor. Esgotar o seu conteúdo. Por exemplo, as férias de um servidor que terminam, o ato que determina a demolição de uma obra irregular, após a demolição, ele é extinto, naturalmente. A caducidade do ato, retirada do ato pelo poder público em razão da superveniência de uma norma jurídica que impede a sua manutenção. Pensem, por exemplo, que o plano diretor foi alterado proibindo determinada atividade em certo local. Eu vi que ali na Madre Benvenuta, por exemplo, está sendo alterado os locais de estacionamento. Bom, aqui era permitido que eu estacionasse na calçada, agora não é mais. Ocorreu uma caducidade porque o plano diretor mudou e agora vai ter uma ciclovia ali. Caducou, aquele primeiro ato que me autorizava. Não precisa ter um ato explícito dizendo que eu não posso mais estacionar ali, basta ter um ato novo que conflita com o anterior. E também novo ato, a contraposição, que seria novo ato que conflita com o ato anterior, uma exoneração que aniquila o efeito de uma nomeação. Novamente, uma contraposição de atos. Mas o que é mais relevante aqui para vocês saberem é a anulação, a revogação e a cassação. Principalmente os dois, anulação e revogação. O que diferencia a anulação da revogação? Basicamente a legalidade. Tá? A anulação ocorre quando o ato tem uma ilegalidade. Então, está lá no artigo 53, a administração deve anular os seus próprios atos quando derivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, a anulação é uma obrigação. Se a administração verifica que o ato foi ilegal, ela tem a obrigação de anular esse ato em razão da autotutela administrativa. É um poder-dever. Neste caso, é a parte do dever. Ela deve anular os atos. E pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Quando é que eu falei antes no conteúdo sobre conveniência e oportunidade? Nos atos administrativos discricionários. Então, a anulação é vinculada e a revogação é discricionária. Quem é que pode anular um ato administrativo? O judiciário. Então, se eu entendo que existe uma nulidade no ato, uma ilegalidade, a própria administração pode não entender assim. Se ela fez, é porque ela entende que era lícito. Mas eu entendo que esse ato é ilegal e que está ferindo algum direito meu. Então, eu tenho uma pretensão e eu posso recorrer ao judiciário. Além disso, a própria administração, ela tem esse poder e este dever de anular esse ato quando ela verifica a ilegalidade dele. Qual é o efeito da nulidade? Devo entender que um ato é nulo, ex tunc, retroage. Tá? Retroage desde o início do ato. Se o ato era ilegal, ele não pode nunca ter produzido efeitos lícitos no mundo. Está na súmula 473. Lembrem sempre da redação da súmula, que ela está um pouquinho equivocada em comparação com este artigo aqui. Deixa eu voltar aqui. Ao artigo 53. O artigo 53 é mais correto, tecnicamente, porque ela fala em deve anular e pode revogar. E a súmula, a administração pode anular seus próprios atos. Não, ela não pode. Ela deve anular seus próprios atos. Qual é o limite de revisão dos atos? O direito à administração de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados a data em que foram praticados, salvo comprovado má-fé. Então, se eu tiver de boa-fé, eu tive um efeito favorável de um ato, passou 5 anos, decai o direito da administração de revisar esse ato. Então, nós temos um ato ampliativo de direitos, mais o decurso do tempo, mais a boa-fé. É importante a boa-fé do destinatário. Dê uma olhada nessa decisão. Eu vou dar um
tempinho, na verdade eu não vou dar tempo, vocês vão pausar o vídeo para ler, leiam a decisão. Leram? Eu vou ler, então, rapidinho, a decisão. Fala-se de RESP, em que se discute a decadência para a administração anular ato administrativo que aprovaram um projeto de reflorestamento. Tal ato, entre outras irregularidades, não teria atendido às manifestações técnicas produzidas pela IBAMA e ainda evidenciou-se um flagrante de respeito ao meio ambiente. Tá, questão ambiental. A turma conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou o provimento, tendo em vista que, no caso, o ato de aprovação do projeto de reflorestamento ocorreu em 97 e sua nulidade foi declarada em 2003. Assim, há que afastar a alegação de decadência, porquanto ausente o decurso de prazo quinquenal ao contrário da vigência da Lei 984. Vocês entenderam por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o ato de aprovação do projeto de reflorestamento ocorreu em 97 e a declaração de nulidade ocorreu em 2003, 6 anos depois. Mas não teria decaído direito? Não, porque não existia lei. Não existia previsão legal para decadência. Então a administração pôde ainda revisar o ato porque a lei passou a vigorar em 99 só. Antes disso não tinha prazo para revisão. A administração podia revisar a qualquer momento qualquer ato. Passava 15 anos, 20 anos. Vejam como era inseguro, como a lei trouxe segurança jurídica. Mas ali ainda não tinha passado o prazo, porque apesar de ser de 97 a 2003, a lei entrou em vigor em 99, de 99 a 2003 não havia decaído ainda o direito, a pretensão da administração. Entenderam a diferença? Não é bem claro, na verdade. Nulidade é uma ilegalidade. A revogação de um ato é uma escolha da administração. É uma escolha. O ato é válido, ele produziu efeitos por um certo tempo e agora se entende que não há mais interesse público em manter esse ato. Por exemplo, o fechamento das lojas, o fechamento das escolas e das faculdades nesse período de quarentena. Se entender que agora não há mais necessidade, vai se revogar o decreto. Agora, se entender que o decreto é ilegal, por exemplo, o decreto do governador Moisés é ilegal, extrapola suas competências, ele vai ser anulado. Agora, se entender que ele era legal, que ele produziu efeitos lícitos, esse ato ele vai ser revogado, esse decreto vai ser revogado. Como? Por meio de outro decreto revogando o decreto anterior. Por meio de outro ato administrativo revogando o decreto anterior. Então, se é um ato lícito, não cabe ao judiciário. Então, o judiciário, em hipótese nenhuma, revoga atos administrativos. O judiciário só anula. Então, o controle é só sobre a legalidade. O judiciário não pode fazer controle de interesse público nesse aspecto. Não pode fazer o controle para dizer, não, esse ato é bom para a gestão pública, porque isso é competência lá do executivo. Então, lembrar sempre a decisão de revogar ato vinculado ao discricionário é discricionário. É uma escolha da administração pública. Por isso, se é discricionário, não cabe ao judiciário intervir. E o efeito? Bom, qual é o efeito da revogação? Efeito ex nunc. Obviamente, o ato produziu efeitos durante um certo período de tempo, fazer conta que a caneta é o período de tempo. O efeito, a partir da revogação, é daqui para frente. Por exemplo, eu vou permitir que o pessoal da van reabra as lojas. O efeito é daqui para frente. Se eu considerar que foi ilegal, surge um direito à indenização, responsabilização do Estado, etc. Porque aí eu considero que o ato era nulo. Nós temos também a convalidação dos atos. O que é a convalidação? Bom, esse ato ele pode ser salvo de alguma forma, tem algum vício que é sanável. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízos a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então, a convalidação ela é feita pela própria administração. É uma sanação com efeito retroativo de um vício dos atos. Que tipo de vício? Basicamente, vício de forma ou incompetência do agente. O agente não tinha competência para editar um determinado ato, mas daí o agente que tinha competência vai lá e edita aquele ato. Tá?
eu sano um vício. Ou um vício de forma, uma formalidade não essencial que não foi observada, ela pode ser sanada. Faltou um ponto, faltou um nome, faltou uma vírgula. Se é uma formalidade não essencial, faltou um carimbo, esse ato pode ser salvo, ele pode ser convalidado. Então, não pode atingir finalidade, motivo ou objeto. Esses atos não podem ser convalidados, eles não podem ser salvos. E, por fim, agora sim, por fim, a cassação. O que é cassação? É um pouquinho diferente da revogação e da anulação, porque se trata de um ato que era lícito, mas o que foi feito com essa autorização, com essa licença, é que é ilícito. Então, o modo como uma autorização foi dada é utilizado de forma irregular pelo particular. Então, um restaurante que tem licença para vender refeição está vendendo bebida alcoólica, por exemplo, ou está sendo utilizado como bar, está sendo utilizado para outros fins. Eu dei uma autorização para um fim, essa autorização ela estava correta, estava rígida, e aí houve um desvio da finalidade, digamos assim, dessa autorização que foi dada para o particular, e aí esse ato vai ser cassado. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem na lei, como a lei traz isso de forma bem clara. O alvará de licença poderá a qualquer tempo e assegurado ampla defesa à parte, mediante ato de autoridade competente, ser revogado, atendendo ao relevante interesse público, cassado em caso de desvirtuamento por parte do interessado da licença, então, o particular desvirtuou, e anulado em caso de comprovação de ilegalidade em sua expedição. Revogado, então, se é por interesse público, cassado por desvirtuamento e anulado em caso de ilegalidade. Certo? Sei que os vídeos ficaram um pouco longos, mas esse conteúdo é bastante importante para vocês entenderem todo o resto, toda a ação da administração. Certo? Um abraço.